Olá, hoje nós vamos discorrer sobre o surgimento, o nascimento da filosofia e as características das primeiras correntes de pensamento filosófico que surgiram no mundo. Tanto a chamada escola filosófica pré-socrática, como a escola socrática de filosofia, incluindo Platão e Aristóteles. Falaremos de Platão e Aristóteles muito levemente, já que eles terão um tempo próprio para eles na semana que vem, mas já introduziremos algumas coisas em relação a eles, mas principalmente sobre o surgimento da filosofia pré-socrática e da própria filosofia socrática, que acima de tudo são formas de pensar o mundo que são de origem grega. Sobre essa filosofia socrática, ou essa filosofia pré-socrática, é preciso que se pense que o nascimento da filosofia se dá na Grécia. Ele não se dá em outros lugares do mundo. E por que é que o nascimento da filosofia se dá na Grécia, quando em outros lugares também já se pensava as sociedades humanas a partir das mesmas dúvidas e das mesmas perguntas que a filosofia surge na Grécia? Na América pré-colombiana, na Ásia, na África e em outras partes da Europa, as mesmas perguntas eram feitas em relação à origem de uma série de coisas que incomodavam os seres humanos, mas nada disso foi um lugar de nascimento da filosofia, como nós a conhecemos. E nós sabemos que essa forma de pensar é grega pelo seguinte: existem similaridades entre o pensamento da América pré-colombiana, da Ásia, da África e de outros lugares que nós chamamos de antiguidade com o pensamento filosófico grego, a partir das perguntas que se fazem em relação ao mundo. É como se as perguntas presentes na filosofia, em muitos aspectos, fossem as mesmas perguntas de outras formas de tentar compreender o mundo. Mas há uma diferença nessas outras formas com a filosofia que faz com que a filosofia tenha uma identidade e um lugar de separação dessas outras dúvidas em relação ao mundo. Primeiro, que duvidar do mundo, ou querer saber sobre o mundo, ou perguntar sobre o que nos cerca, sobre as verdades que estão aí, ela não é uma coisa filosófica, ela é uma coisa humana. Todo ser humano, desde as cavernas, quer saber uma série de coisas que são tipicamente humanas. Como é que é esse mundo que nós vivemos? Ele teve uma origem? O que foi que deu origem a esse mundo? E como é que eu posso compreender ou conhecer essas forças que tiveram esse poder? As coisas que vejo são das formas que vejo? Existe um outro mundo, um outro lugar, além desse que eu conheço, que seja melhor ou pior? Isso é indiferente, mas que exista como um lugar de fato em que talvez um dia eu possa ter acesso? Essas perguntas, que são tipicamente humanas e que são feitas desde a época da caverna, são aquelas que surgem no nascimento da filosofia, quando ela se torna essa ciência, entre aspas, já que a filosofia é um caminhar ou uma forma de pensar que transita com a ciência, dialoga com a ciência, mas com outras características de pensamento humano também. Então essas perguntas que são tipicamente humanas, elas não surgiram com a filosofia. Max Weber, que é o pensador muito conhecido da Alemanha, vai até dizer que um ser humano ele não sabe viver num mundo em que as coisas não têm um sentido. Nós sempre queremos dar um sentido para elas e não precisa ser uma verdade. A preocupação do ser humano não é se aquilo que ele acredita é verdade, mas sim que é visto por ele como uma verdade e que o acalma, que traz para ele ou para ela um sentimento de tranquilidade perante aquilo que o incomoda, enquanto não há uma definição para ele. É claro que quando eu acredito, eu vejo como uma verdade e que deve servir para todos. Mas acalmar é muito mais importante do que ser uma verdade. É por isso que ser convencido é importante nisso. Então essa preocupação e essa tentativa de explicação do mundo que surge com a filosofia, ela já existia nos mitos da antiguidade que tentam compreender o mundo. Já existia naqueles mitos de fundação. A mesma pergunta, de onde viemos? O que faz com que as coisas existam como elas são? E o que é o ser humano inserido nesse mundo? O que é essa vida humana e o que são todas essas coisas? A resposta filosófica ela é diferente e ela é grega pelo seguinte: a religião tem essa mesma resposta, independente de ser uma religião monoteísta e de um Deus total como é o nosso, ou de ser uma religião panteísta. A resposta pode ser: foi um Deus que fez. Ou foi um panteão de deuses, uma infinidade deles, que criou esse mundo, que criou todas essas coisas e nos colocou aqui. Quer seja para viver com ele, ou quer seja para fazer uma série de coisas, ou quer seja para ser torturado por eles. É para isso que nós estamos aqui. Essa é a explicação teológica, ou a explicação mais do que teológica, mitológica. Mas esse tipo de explicação, ela tem algo que é positivo e tem algo que é problemático. Primeiro, o positivo é o sentido de acalmar o ser humano.
Mas o segundo é que ela divide o mundo entre alguém ou algo que tem um poder forte o bastante para criar as coisas a partir da sua própria vontade e um ser humano ou um mundo que é refém desse Criador. Ou seja, existem duas coisas: alguém ou algo que cria e alguém ou algo que foi criado. Então, a divergência do pensamento filosófico. A explicação mítica, ela começa e termina em uma ou mais divindades. Elas explicam e justificam todas as coisas, boas e ruins. Vamos pensar na peste negra. A peste negra é causada porque um Deus está chateado com a humanidade. Essa é a explicação mítica, como nós vamos ver agora no filme O Físico, num pedacinho pequeno dele. Qual foi o pecado que Alá puniu com a peste? Por que nossas mulheres e crianças precisam morrer? Eu garanto a vocês todos. São os pecados cometidos todos os dias na universidade. A filosofia dos descrentes corrompe a cidade. Alá quer que todos vocês abram os olhos e encarem o inimigo de frente. Ele nos dá percepção e sabedoria. Com a graça dele, podemos ver quem são os responsáveis pela nossa miséria. Alá é o maior! Alá é o maior! Foram os pecados da humanidade que trouxeram a peste até nós. Já a explicação filosófica, ela foge disso. Ela tenta encontrar nas próprias coisas. Não é que os pré-socráticos abandonem as divindades, mas eles tentam encontrar nas próprias coisas aquilo que justifica essas próprias coisas. E isso é uma diferença do pensamento deles com o mítico. Nesse aspecto já surge uma diferença em relação a esse mundo da mitologia e o pensamento filosófico, que é um pensamento que, diferentemente desse pensamento da mitologia, abre a possibilidade de resposta para essa pergunta: o que gerou tudo isso que existe aí fora? Não simplesmente para uma dualidade que na maior parte das vezes existe na explicação mitológica, mesmo que não seja comum a todas elas, ela é bastante presente, de que existe alguém que cria e existe alguém que é criado e obedece. A filosofia diz o seguinte: a resposta pode ser essa da mitologia, mas podem ser respostas muito diferentes dessas. Então a dualidade, criador-criatura, todo-poderoso, submetido ao poder que marca os mitos e que marca a religião, ela não é a resposta filosófica. A filosofia não busca apenas nessas duas formas de concepção, nessas duas matizes, mas diz: pode ser uma dessas duas, ou pode ser de uma infinidade de outras formas, que pode fazer com que esse mundo surja. Ela pode ter surgido, por exemplo, a partir da vontade de um Deus? Pode. Mas ela pode ter existido para sempre. Ela pode ser uma criação de átomos e dessas coisas todas que marcam o mundo, que são as formas como a filosofia vai definir o mundo, que é como se ela dissesse o seguinte: olho para todas as explicações que existem até hoje de concepção desse mundo, uma boa parcela delas que nós chamamos de mitológica, e vejo nelas um problema e uma dificuldade. Um mundo que é dividido apenas em duas forças. Será que é isso que acontece? E a explicação filosófica dos filósofos pré-socráticos, ela parte de uma infinidade dessas possibilidades. Ela diz que pode ser realmente um Deus, pode ser um panteão de deuses, mas pode ser a água, pode ser a terra, pode ser o fogo, pode ser o ar, os 4 elementos que a gente marca, pode ser que por trás de todas as coisas existam átomos, ou pode ser tudo isso junto, ou nada disso junto, ou seja, e nem separado. As possibilidades de criação desse mundo vão além de uma força sobrenatural que controla todas as coisas. Pode ser tudo isso junto, incluindo essa força sobrenatural. E o que os filósofos pré-socráticos vão fazer, então? A primeira coisa é dizer o seguinte: a explicação mitológica ela é pequena porque ela reduz toda a explicação humana, ou toda a explicação do mundo que nós vivemos, a 2 fatores. É como se existissem apenas 2 forças no mundo. Uma que cria e a outra que se submete a essa e é criada. E nós precisamos buscar explicações para essas questões do mundo muito além dessa dualidade. E aí nasce, entre o século VII e o século V, na Grécia, com Tales de Mileto e outros, que Tales é considerado quase que um dos primeiros filósofos que se tem conhecimento e que pensa o mundo a partir do olhar à natureza. A explicação dos filósofos é: vamos buscar na própria natureza
e não num ser mitológico que vive numa outra dimensão, como se fosse um Olimpo. Vamos buscar na própria natureza as causas para a existência desse mundo. Quando eu busco nas próprias naturezas, eu já fiz uma distinção com o mundo mitológico que busca no sobrenatural. Eu vou buscar, não é num sobrenatural, ele pode até estar no caminho, mas é da própria natureza que eu vou partir para encontrar. E os caminhos são vários. Quando a filosofia surge e abre essa possibilidade, os caminhos de explicação são vários. 4 grandes escolas filosóficas surgem na Grécia, nesse pensamento da filosofia pré-socrática. Uma delas ligada a Pitágoras e a ideia de que os números são aquilo que, acima de tudo, define a humanidade e esse mundo que nos cerca. Mas não é preciso ir no sobrenatural. Esses números estão aqui, na própria natureza. A natureza é matemática. Os números regem todas as coisas. Eu pego a pétala das rosas, elas têm o quê? Uma forma mais ou menos geométrica. Eu pego as coisas da natureza, elas têm uma forma mais ou menos geométrica. E a partir disso, elas podem ser pensadas numericamente. Então não é um Deus sobrenatural. A própria natureza se manifesta a partir do poder que os números, que são algo que os próprios seres humanos podem pensar para concebê-lo. E essa marca dessa escola pitagórica, tão comum no famoso teorema de Pitágoras, né? A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, que a gente muito mais ouve falar do que entende, mostra a força desses números. Ele cria leis e ele cria uma infinidade de coisas. Mas se Pitágoras tem essa definição, existem outros pensadores, como Tales de Mileto, ligado a uma outra escola, que imagina que tudo que existe no universo parte da natureza, mas que pode ser compreendido a partir da água. A água funda, é a fundadora de todas as coisas que existem no mundo. E essa água, você percebe então que a natureza é acima de tudo água. E se a natureza é acima de tudo água, eu posso perceber isso justamente quando eu pego um cadáver. O que é um cadáver? É um ser que tem perdido água e que, à medida que ele está perdendo a água, ele vai se tornando naquilo que a gente vê, que é aquela coisa seca e que perdeu, acima de tudo, a essência da água que permitia que ele vivesse. A escola jônica surge na Jônia, que hoje fica na Turquia. Tales de Mileto e Anaximenes são 2 dos autores principais dessas escolas, com as teorias do Tales sobre a água como a essência principal do mundo, e do Anaximenes, com a ideia do ar como a origem das principais coisas. E, além dessa escola jônica, houve também a escola pitagórica ou itálica, que veio do sul da Itália, da atual Itália, né? E que tem como expoente principal Pitágoras, e a ideia dos números. É uma escola que junta muito uma base científica com uma base filosófica e mostra um dos lados da filosofia, que é a junção de um pensamento metafísico com um pensamento científico. E isso se mostra nessa escola. Enquanto a escola eleástica, que foi desenvolvida na Itália, tem como seu principal expoente Parmênides. Ele valorizava a ideia de que na razão e no interior do próprio ser humano é que estão as forças que vão permitir a esse ser humano conhecer esse mundo. Ou seja, é do interior do ser humano que vão nascer as principais forças que vão ajudá-lo a reger esse mundo. E a última das escolas que vamos trazer aqui é a atomista. Já há uma definição de átomo muito atual como constituidor da matéria. É claro que é uma definição que não é provada em laboratório, porque nada disso existe nesse período. Mas é muito interessante perceber que, racionalmente, e só a partir do pensamento, já se pensou no átomo como uma partícula essencial. Essas 4 correntes filosóficas pré-socráticas, elas podem ser pensadas como alguém que tem a mesma origem, mas que, diferentemente do mito, encontra essa possibilidade de explicação do mundo no próprio mundo. Não é preciso sair desse mundo para que a maioria dessas forças estejam aqui. Fazendo uma distinção, por que faz, então, que essa explicação atomista, essa escola atomista, não é muito mais uma escola científica do que uma escola de filosofia? Porque é muito mais uma dedução baseada num raciocínio lógico do que numa prova científica. A ciência, diferentemente da filosofia, ela trabalha o tempo todo com a necessidade de que um experimento seja provado em alguma espécie de laboratório e que outros possam comprovar. E enquanto a teoria atomista, por exemplo, do pensamento filosófico pré-socrático, mesmo que posteriormente ela se mostre em boa parte correta, ela não era algo provado cientificamente, nem era algo que os cálculos matemáticos ou os cálculos físicos, mesmo no experimento de laboratório, conseguiam mostrar. Ela era simplesmente o quê? Uma definição que parecia lógica. Se parece lógica, se é racional, então tem sentido dentro da filosofia.
Mas para a ciência não basta ser lógico e racional. É preciso que eu possa provar numa espécie de experimento e numa espécie de laboratório. E quando os filósofos pré-socráticos dizem existe um mundo que é formado por átomos, não há uma prova. Há apenas algo que outros filósofos ou outras pessoas ouvem e dizem. O que ele fala parece lógico. Mas se o que ele fala parece lógico, não necessariamente quer dizer que, cientificamente falando, é provável. A filosofia, então, tem muita a questão da, entre aspas, prova, no raciocínio que pareça lógico, hipotético, dedutivo, e que pareça ter um encadeamento desse raciocínio que nos garanta, ou que pelo menos nos dê grandes indícios de que aquilo é verdadeiro. E isso difere a filosofia da ciência, porque a ciência, teoricamente, ela implica que haja uma prova, alguma coisa mais palpável do que o próprio discurso, mesmo que toda a base do pensamento científico seja discursiva. Enquanto a filosofia, ela parte do mundo e atualiza essa argumentação a partir do discurso, mas não necessariamente a partir de uma prova empírica de um laboratório, como nós vemos. E aí pode vir a pergunta seguinte, voltando à origem da filosofia. Como é que a filosofia pode ser necessariamente grega, a que nós concebemos, se outras partes do mundo também pensavam o mundo a partir de uma série de perspectivas? Vamos pensar no pensamento oriental? Pensar no pensamento e do Yin e do Yang, que vão marcar muito o pensamento oriental. Eles têm muitos componentes da ideia da filosofia de que eles podem ser pensados como um princípio ativo, um princípio passivo, um princípio de masculinidade, um princípio de feminilidade, um princípio de agir no mundo racionalmente e outro princípio de agir no mundo a partir da curiosidade que vai e procura no mundo a lógica. Há uma infinidade de formas. Mas sempre são os dois mesmos princípios, ou os dois caminhos que nós falamos que marcavam o mito. O pensamento do Yin e do Yang e todas as outras formas do pensamento oriental que vão relacionar-se com o mundo e tentar compreender o mundo e o lugar do ser humano nele. Em nenhum desses lugares você consegue perceber a característica filosófica, como nós falamos, de uma abertura que vai além da dualidade. O Yin e o Yang, a forma de pensar tanto da América pré-colombiana quanto do Oriente ou da África, na maior parte das vezes se pauta nessa dualidade. Nós temos uma âncora, alguma coisa que existe, e nós temos a certeza que é dela que se parte. Enquanto o pensamento filosófico diz, não se sabe se existe uma âncora, não se sabe se existem várias âncoras, mas acima de tudo, em vez de buscar nesse sobrenatural que o Yin e o Yang fazem, nós temos que buscar no próprio mundo as explicações sem imaginar que são sempre dois princípios. Um de poder e outro de submissão, como é o caso do pensamento do mito, em que o poder criador cria algo que se submete a ele, e sem ser do Yin e do Yang, que são duas forças complementares, que são definidas de várias formas, como nós falamos, uma passiva e outra ativa, e que essas duas definem todas as outras coisas. A filosofia rompe com isso e diz, essa dualidade não tem sentido. Ela pode ser única, ela pode ser dual, ou ela pode ser múltipla, mas não há como garantir que esse mundo nosso tem essa marca. E essa filosofia pré-socrática, acima de tudo, ela é voltada para as coisas da natureza. Nós falamos das escolas que marcam a filosofia pré-socrática, mas acima de tudo é um pensamento voltado para a ideia de que na natureza é que se busca. E essa natureza não quer dizer só no sentido das plantas e das árvores que existem no planeta, da água, os 4 elementos que fazem parte da filosofia pré-socrática, né? Água, terra, fogo e ar. Que não nasce com eles, mas neles tem constantemente uma roupagem muito interessante. O que se diz é que essa natureza é o universo concebido enquanto as estrelas, eles não tinham a noção de galáxia como nós estamos. Tudo isso faz parte desse universo e dessas coisas que vão marcar a humanidade. Então eu busco em todos esses lugares. Tudo isso eu entendo como natureza. Eu posso compreender a natureza a partir de Pitágoras, que acha que tudo é número, ou eu posso compreender a natureza a partir da ideia de que tudo nasce de um átomo. Assim, sobre essa questão de nascer de um átomo. Posteriormente, quando se descobre o átomo, e quando se descobre, se pensa que ele é a partícula essencial para a existência da vida, essa filosofia atomista ganhou uma nova gama de admiradores, porque é como se os filósofos, mesmo que sem querer, tivessem descoberto algo que a ciência demoraria milhares de anos para descobrir, que seria um universo mais ou menos feito por átomos. Depois essa teoria caiu por terra quando se descobriu que por trás dos átomos, que se pensava ser a primeira porção essencial de toda a existência, existiam outras partículas menores que também tinham uma função, né? Não vamos falar nem nos neutrinos, nem nada disso, porque na verdade o último deles foi o bóson de Higgs, que
foi outro que foi chamado dessa partícula elementar, a partícula de Deus, assim como o átomo tinha sido. Vamos ver o que vai surgir no futuro. Mas por um tempo houve uma valorização da escola atomista quando se descobriu o átomo e se pensou que ele era a essência de todas as coisas, que era indivisível, que era a partícula máxima que tinha. Mas então essa filosofia, ela vê nas coisas da Terra, ou vê nas coisas do universo que está além da Terra, a possibilidade de origem de tudo que existe. Tá? E não necessariamente essa natureza é aquilo que nós concebemos hoje. E essa filosofia pré-socrática, ela não se volta para o ser humano. Até agora nós não falamos no que é o ser humano. O que é o ser humano no lugar? Nós falamos o que é a água, o fogo, a terra, o ar, os 4 elementos que, segundo boa parte das escolas pré-socráticas, ao se misturarem, formam tudo que existe no universo. Tudo que existe no universo, segundo uma parcela dos filósofos pré-socráticos, seria o quê? A junção desses 4 elementos. Água, terra, fogo e ar, em quantidades diferentes. Mais água do que terra, fogo e ar gera um tipo de elemento. Mais água e terra do que fogo e ar geram outro tipo de elemento. E a mistura, dependendo da quantidade, gera tudo isso que tem aí, incluindo o quê? As estrelas, os sóis que hoje nós sabemos e tudo que existe no universo. Era essa a ideia. Mas o ser humano, ele não é a principal base, não é o principal pensar dessa filosofia. Isso vai surgir a partir de Sócrates, que coloca o ser humano no centro de todo filosofar. Para o Tales de Mileto, a água é essencial para a existência das coisas nesse mundo. As coisas precisam de água para viver. As plantas não vivem sem água, os seres humanos e os demais seres não vivem sem água, e até os cadáveres, eles, quando se decompõem, eles perdem a água, ou seja, eles se tornam cadáveres e se decompõem pela perda de água. E já para o Pitágoras, o número é que é essencial para essas coisas. O número é que faz o mundo existir e é a essência das coisas. Todo mundo é numérico e pode ser pensado numericamente. Lembra de uma colmeia. Ela pode ser pensada geometricamente, as casas e tudo mais. Então, numericamente falando, é que se conhece o mundo porque a natureza vive de números. Para os filósofos como o Demócrito, por exemplo, todas as coisas são formadas por átomos. Não é o átomo concebido, como nós falamos de uma tabela, mas é um átomo que não é provado matematicamente. É muito mais uma ideia mental dele em relação ao átomo como elemento constituidor de todas as coisas, mas que posteriormente mostra ter muito sentido. E para o Empédocles, tudo que existe vai existir porque os 4 elementos, água, terra, fogo e ar, separados ou juntados de forma e em quantidades diferentes, é que são a essência, aquilo que permite que esse mundo que existe aqui e que nós conhecemos seja do jeito que ele é. Sócrates traz um novo capítulo para a filosofia. Saem de cena, ao menos em parte, as indagações em relação à origem do mundo e a filosofia se volta para o próprio ser humano. A filosofia antropológica é como se o ser humano, a partir daí, ele já era na filosofia pré-socrática, mas como se mais do que na filosofia pré-socrática, a partir de agora, ele passasse a ser o quê? A origem de todas as coisas. A medida de todas as coisas. Então, o mundo, o universo, passa a ser concebido a partir de um filtro, que é o próprio ser humano. É como se o universo passasse a ser o quê? Aquilo que nós, enquanto seres humanos, vemos. O filtro que vai, o prisma, o caleidoscópio que vai marcar o mundo, ele é humano. Então, se ele é humano, se é a partir desse filtro humano que essas coisas são concebidas, quem é esse ser humano que está por trás do pensar filosófico? Existe um universo? Existe o mundo da natureza? Existe. Mas existe um ser humano que pensa esse mundo dessa natureza que os filósofos pré-socráticos trouxeram de uma forma única. Então, o que Sócrates faz não é desvalorizar a filosofia pré-socrática, é tentar, a partir dos elementos que essa filosofia pré-socrática trouxe, que é a relação do que existe no mundo, dar um lugar especial para o ser humano, como aquele que enxerga esse mundo a partir de prismas que outras correntes não pensam. Sócrates coloca o ser humano, entre aspas, como a medida de todas as coisas, como a medida do próprio mundo que existe. E a pergunta, a partir de Sócrates, mais do que o que é o mundo e como é que esse mundo se concebe, passa a ser o que é o ser humano, qual o lugar do ser humano nesse mundo e como é que ele pode interpretar esse mundo a partir desses valores. A maiêutica, que é a técnica, que Sócrates utiliza, é como se fosse um pergunta e resposta que eu tento encontrar nos próprios seres humanos ou fazer com que eles percebam
aquilo que já existe dentro deles. Certas verdades que podem ser compreendidas, que podem ser tomadas ao pé da letra, elas existem ali porque o ser humano já as tem. E talvez a filosofia tenha que fazer o quê? Simplesmente fazer com que esse ser humano se descubra. É como descubra-se a si mesmo, né? Que nós temos lá nos grandes enigmas, né? Ou no oráculo da Grécia. E esse descobrir, em vários lugares do mundo, o oráculo, e esse descobrir-se a si mesmo passa a ser uma das marcas da filosofia de Sócrates. É claro que as coisas nem sempre terminam bem, porque descobrir um ser humano é descobrir o ser humano a partir do lugar dele no mundo, mas é descobri-lo politicamente, culturalmente, sexualmente, e isso traz problemas para Sócrates, porque certas coisas que ele faz, ou certas coisas que ele traz para o pensar filosóficos, são tidos como se fosse a perversão de uma parcela da humanidade, principalmente dos jovens. Lembrando que Sócrates tinha muito mais a capacidade e a impressão de olhar o mundo do que escrever sobre ele. Então se conhece muito mais o pensamento socrático a partir dos seus discípulos do que de qualquer coisa que Sócrates tenha escrito, tanto que muita gente até duvidou e duvida ainda da existência dele e vê em Sócrates muito mais uma junção do pensamento da época que permeou uma série de coisas do que alguém existente. Mas é que a partir dos seus discípulos, principalmente, existe uma série de textos e de coisas que vão fazer referência a Sócrates e mostrar que nessa filosofia há um lugar que cabe bem ele. Sócrates pensa o ser humano não como aquele que compreende o mundo pela filosofia apenas, mas como aquele que pode se beneficiar dessa compreensão. Ele acha que toda filosofia tem que servir para compreender e para melhorar o mundo dos seres humanos. A discussão que antes era muito sobre as coisas do universo parte muito para o que é o ser humano, é a chamada filosofia antropológica, e qual é o lugar desse ser humano nesse mundo. A maêutica era o método que ele mais utilizava e que, mais do que trazer verdades, era a intenção de, por meio de perguntas, levar a própria pessoa a refletir sobre as crenças dela e a descobrir em si mesma ou por si mesma novas possibilidades de ver o mundo. Porque a filosofia, na visão dele, servia para compreender e melhorar o mundo dos humanos, politicamente, moralmente, culturalmente. E para isso, um filósofo deveria sempre estar presente nas grandes decisões. E a prática do combate às superstições também era uma marca do Sócrates. Ele achava que aquilo que era passado como uma verdade absoluta, na maior parte das vezes, era simplesmente a crença de uma geração e que aquilo podia ser combatido e mostrado como só mais uma possibilidade de compreender o mundo. E nessa intenção de melhorar o mundo e de mostrar para as pessoas essas coisas, um dos grupos que ele mais criticava era os dos sofistas, muito influenciados pela filosofia pré-socrática e também tinham uma visão de mundo e que achavam que, mais do que melhorar o mundo, era interessante, por meio da retórica, ganhar uma discussão política. Eles eram utilitaristas na visão de Sócrates. E ganhar uma discussão política, para o Sócrates, não significava que com isso você estava com a verdade. Significava simplesmente que você tinha aprendido um discurso para convencer pessoas e muitas vezes esse discurso era mentiroso. E ele queria uma filosofia para melhorar o mundo. Tem muitos embates com grandes pessoas, com poderosos da época. É condenado à morte por perverter a juventude, justamente por ensinar a juventude a criticar as tradições e ver o mundo fora delas. E ele até poderia recorrer da sentença e pedir perdão se dizer culpado, mas ele achava que fazer isso era simplesmente dar a vitória no julgamento para quem eram as pessoas erradas e que acreditavam em superstições sem sentido. E por isso ele se negou a fazer essa meia-culpa que poderia ter feito e livrá-lo da condenação. Então, a grande novidade que trouxe, que veio com Sócrates para a filosofia, não é simplesmente a inversão ou ao lado de algo que já era importante, como esse mundo que eu vejo trazer o ser humano com muito mais destaque. Mas foi trazer o ser humano a partir de uma série de facetas, como nós acabamos de ver, e que se por um lado agrada, por outro acaba chocando e trazendo problemas para o próprio Sócrates. Então, se a filosofia pré-socrática ela tem como marca Parmênides, Tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, Sócrates traz a essa filosofia pré-socrática que, como nós dissemos, olhava para o mundo e para as coisas da natureza, ela já olhava para o ser humano também. Que fique claro, a filosofia pré-socrática não é simplesmente um olhar à natureza. É um olhar ao ser humano, mas não necessariamente como centro dessas coisas. Essa nova filosofia que vai nascer com Sócrates, nova entre aspas, que em parte ela é continuidade da que veio antes,
dá uma nova possibilidade para o ser humano dentro dessas concepções de mundo. Esse ser humano que é, a partir de Sócrates, a medida das coisas, é que é a grande contribuição dele. E ligada a essa grande contribuição, esse ser humano nessa série de facetas. Ele é cultural? É. Ele é político? É. Ele é moral? É imoral? Ele é cheio de sonhos? Ele é cheio de coisas que nós consideramos positivas e negativas? É. Mas, acima de tudo, ele é humano. E é a partir dele que parte, que todas as coisas se formam. Então, há uma junção a partir de Sócrates do pensar o universo, que era a filosofia pré-socrática, e essa junção chega em Sócrates a partir disso que nós falamos. E o interessante é que, quando você chega a ter você como divisor do que veio antes dentro da filosofia, que é a filosofia pré-socrática e socrática, mostra o tanto que você trouxe de coisas que hoje se valorizam. E os dois grandes discípulos de Sócrates, um diretamente e o outro conhecedor do pensamento de Sócrates a partir do primeiro deles, é Platão e Aristóteles. Platão foi um discípulo, entre aspas, direto de Sócrates, e Aristóteles foi um discípulo que muito aprendeu com Platão. E os dois se apropriam em boa parte do pensamento de Sócrates e dos filósofos pré-socráticos para pensar o mundo a partir das marcas que Platão e Aristóteles têm. Normalmente se pega muito um quadro de Rafael, né, em que um deles parece apontar para o céu e o outro parece apontar para a terra. É claro que esses quadros eles são muito mais uma concepção de mundo do que uma verdade, é muito mais uma interpretação contemporânea do que algo que veio naquela época. Esse mundo da filosofia, ele tem uma espécie de dualidade. Ele vive das coisas terrenas, que é a explicação ligada à natureza e já presente nos filósofos pré-socráticos e no próprio Sócrates, e o mundo das coisas espirituais, aqui representado por Platão. Nesse quadro de Rafael, que é um quadro do século XVI, esse quadro tem no centro Platão e Aristóteles. Tem outras figuras da época que trazem muita discussão sobre quem é quem, e cada um acha uma figura aí. Mas Platão e Aristóteles são unanimidade, se as outras não são. Eles estão no centro do quadro, e Platão aponta para o mundo das ideias. Platão é o da esquerda, e aponta para o mundo das ideias, para o céu, enquanto Aristóteles aponta para o mundo das coisas terrenas. Aristóteles é o da direita, de azul. Ou seja, essa dualidade da filosofia de coisas terrenas e coisas mitológicas que marcam até hoje se mostram nesse quadro, quando se percebe o quê? Por um lado, existe um mundo de coisas difíceis de serem concebidas humanamente, enquanto, por outro lado, existe um mundo de coisas celestiais, como se pode ver no quadro, e na quase contenda para saber qual desses dois mundos é o correto. Na verdade, a filosofia é correta, entre aspas, justamente porque ela tem nesses dois mundos a sua marca. E fica muito nítida essa distinção nessa próxima foto. Platão, à esquerda, nitidamente aponta para o céu, para esse mundo das ideias, da transmigração das almas, enquanto para o mundo dos arquétipos, das perfeições, enquanto Aristóteles aponta para onde? Para a Terra, para o lugar em que o ser humano está, para o agir no mundo e para as coisas práticas que existem nesse mundo. E existem outras interpretações de brincadeira, como se fosse o basquete norte-americano de rua, que aponta com Platão para o céu. Vamos fazer show! Isso é o que interessa. E o basquete da NBA, que aponta para a terra com Aristóteles, e quem diz, podemos até fazer show, mas acima de tudo temos que ganhar dinheiro, mostrando tanto que esse quadro é válido para certas coisas, muito além da filosofia. Mas o centro é realmente Platão, apontando para o mundo das ideias, e Aristóteles apontando para o mundo terreno. E o interessante nesse quadro é que ele não marca uma dualidade apenas do pensamento de Platão e Aristóteles. Ele marca a dualidade da filosofia. Um pé na ciência, nas coisas terrenas, e um pé nas coisas celestiais. Coisas tipicamente humanas. Como eu disse, todo mundo cria uma ideia de que cada pessoa nessa foto é um personagem específico e todo mundo está certo. E, ao mesmo tempo, todo mundo está errado. E uma das marcas da filosofia nem é saber se as coisas estão certas ou erradas, mas discutir sobre elas. E esse quadro é importante por isso. Essa interpretação do quadro, ela é contemporânea, muito mais do que na época em que foi feita. Mas, querendo ou não, ela mostra muito do pensamento, tanto de Platão quanto de Aristóteles, que nós vamos discorrer posteriormente. Hoje a ideia foi falar um pouco da filosofia pré-socrática, o que as distingue de outras formas de pensar o mundo da época, o que elas têm de comum, que é a curiosidade perante o mundo e a necessidade que o ser humano tem de uma explicação lógica para aquilo que o cerca, e de diferença na pré-socrática o fato de que a busca sai da normal dualidade de bem e mal
e caminha para uma série de outras possibilidades, e que a primeira preocupação da filosofia pré-socrática não é necessariamente com o ser humano, mas com o mundo que cerca esse ser humano. Ela parte do ser humano e da interpretação que ele tem do mundo e olha para o mundo. Enquanto a filosofia socrática, além da interpretação do mundo, ela coloca o ser humano como o lugar de onde as coisas vêm, de onde as coisas partem, e necessariamente como o mais importante que existe. E a filosofia se distingue da ciência porque ela imagina o mundo a partir de um discurso que pareça racional. Quando eu provo na escola atomista que o átomo, quando eu digo que o átomo é a medida de todas as coisas na escola atomista e que ele funda todas as coisas, eu não provo isso num laboratório. Eu não mostro a partir de cálculos, mas eu mostro a partir do quê? A partir de um raciocínio que parece lógico. É claro que existiam muitos cálculos, vamos pensar na escola pitagórica e toda a definição matemática que eles têm, né? Inclusive tem uma coisa muito interessante quando eles pensavam que o número 1 era a perfeição, né? E depois vão fazendo cálculos e percebem que o mesmo número 1 que parece perfeito, dependendo do tipo de cálculo que você faz, ele deixa uma série de sobras, de amarras que não colocam como número perfeito, né? Mas o que interessa é que o pensamento filosófico deles já começava a trazer rudimentos daquilo que posteriormente seria pensado como ciência. Então a filosofia, muito mais do que filosofia, ela é uma passagem do pensamento mítico para o pensamento científico. Não que essa seja a primeira função dela. A primeira função dela é ser filosofia, tanto que ela está aí e existe até hoje. Mas é como se ela fosse um umbral que abre a porta para o pensamento científico, quando ela diz: duvidemos dos mitos e das explicações que não parecem lógicas e racionais. E abre uma porta para que o pensamento científico possa surgir e, a partir daí, duvidar da própria filosofia. Na semana que vem a gente continua com um outro tema.